Ok, então, gente, boa noite para todos. Só os avisos paroquiais, né? Mas eu tô vendo que eu acho que tá todo mundo aqui certinho. Primeiro, a matrícula de vocês, né? No nome. Todo mundo, exceto os professores, né? Os alunos, enfim, coloquem a sua matrícula primeiro e depois seguida do seu nome completo, tá? Porque isso é o que vai constar como vocês participaram da atividade e aí para poder ganharem as horas, né? Da atividade complementar. Tem uma que é uma pessoa que não está, é Yasmin, eu não sei se ela é aluna, mas se for aluna, Yasmin, você precisa colocar antes do seu nome o número da sua matrícula e depois do seu nome, ou seu nome completo depois, tá? Só clicar ali onde aparece a foto de vocês, não precisa clicar, passem o mouse em cima da foto, vai aparecer assim, ó, 3 pontinhos. Naqueles 3 pontinhos vocês clicam em cima e vai ter uma opção dizendo Rename. Aí vocês vão lá, clicam lá e vão arrumar, tá? Então, acho que nós vamos começar, né? Então, qualquer coisa, perguntas, vocês podem, eu não sei se o professor Wilson prefere que façam ao longo da explicação ou que deixem para o final, aí o professor que conduz e deixa explicado aí para vocês. Qualquer coisa, se forem realizar perguntas também, podem mandar pelo chat, né? Enfim, ok? Professor, agora eu vou deixar com você, viu? Qualquer coisa, é só chamar que estamos aqui. Tranquilo, então. Pessoal, boa noite a todos, tá? O que eu pretendo... sim, antes de começarmos, então, se alguém tiver que interagir, fazer alguma ponderação, fique à vontade, pode interagir no decorrer da nossa atividade aqui. Não precisa pegar e deixar para o final, pode interagir sempre que acharem pertinente. Pois bem, o que eu pretendo fazer nesse início aqui de aula, pessoal? Eu vou corrigir com vocês, então, a atividade que eu passei no nosso último encontro. Vou pegar do zero, mostrar como é que a gente faz para baixar, inclusive, tentar pegar e seguir do zero mesmo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Um minuto. Isso. Beleza, então eu vou começar aqui. Eu acredito que nesse momento aqui vocês estejam vendo o meu Word, provavelmente, né? Que traz, no caso, a atividade que eu Sim. passei para vocês. Isso. Aí, pessoal, para a gente começar, então, se você vier aqui e clicar aqui em cima, você acaba baixando a atividade, né? Eu posso vir aqui e baixar ela, só um minuto. Isso. Eu baixo ela aqui. E nessa primeira atividade aqui, o que eu peço para fazer... Isso. Deixa eu abrir aqui. Ok. O meu Excel acaba invertendo no momento que abre aqui, depois ele acerta. Deixa eu exibir direitinho aqui. Um minuto, pessoal. Isso. Isso aqui. Então, basicamente, o que eu pedi para fazer nessa primeira atividade aqui foi pegar esses dados, né, que eu tenho aqui e fazer, no caso, a tabulação deles, colocar eles numa tabela, utilizando, no caso, o Excel aqui, utilizando a tabela dinâmica. Então, qual que é a minha ideia aqui, pessoal? Eu vou tentar fazer exatamente os procedimentos que eu passei para vocês. Então, o primeiro passo que a gente vai calcular quem que é o máximo desses valores aqui, tá? Tudo utilizando comandos. Opa! Tá? Se você pegar e digitar a linha de comando máximo, então, de fato, você vai conseguir calcular o máximo da sua amostra aqui. Por exemplo, aqui eu vou querer calcular o máximo dessa amostra aqui. Como está em ordem crescente, né, então acaba sendo mais fácil. Se eu tivesse os dados brutos de maneira aleatória, ainda assim ele calcularia o máximo, independente da sua amostra estar em ordem crescente ou não. Aí, para calcular o mínimo aqui, segue também um comando que o nome do comando é mínimo. Tá? Venho aqui, digito mínimo. Toda a fórmula do Excel começa com igual, só relembrando isso. Então, se eu vier aqui selecionar agora, eu acabo tendo o mínimo aqui dessa amostra. Isso. E acaba tendo o mínimo aqui. Aí a próxima etapa aqui, pessoal, é nós calcularmos a amplitude da amostra. A amplitude é o maior menos o menor valor.
Aí, no caso, coloco aqui, eu pego esse valor menos o menor aqui. Quando eu dou igual aqui, então quer dizer que a minha amostra, a amplitude dela é 39, quer dizer, a maior altura menos a menor altura dada em centímetros são 39 centímetros. Depois, seguindo a sugestão que eu passei da atividade, né, vou calcular a quantidade de classes. E a quantidade de classes, pessoal, ela é dada por uma função logarítmica, que é essa funçãozinha aqui. 3,22 vezes o log, no caso da quantidade que eu tenho na amostra. A minha amostra, percebam só que ela tem um total de 100 itens aqui, já que o primeiro número, já que a primeira linha aqui em cima é o rótulo dela. Então vai ser log de 100. Quando eu fizer isso aqui, eu tenho esse valor decimal. A quantidade de classes tem que ser sempre um valor inteiro arredondado para cima. Aí tem duas situações. Ou você pega diretamente 8, ou se você quiser usar o Excel para arredondar, ele faz para a gente também. Que é esse comando aqui, arredondar para cima. Quando eu fizer isso aqui, ele vai arredondar para a gente de imediato. Então, quer dizer que eu vou ter 8 classes, 8 intervalos. Depois eu vou calcular aqui o passo. O passo é de quanto em quanto eu vou galgar, né? De quanto em quanto a gente vai crescer em cada intervalo aqui. Aí, para calcular o passo, eu posso pegar, no caso, a amplitude e dividir pelo total de classes, que eu acabo tendo o passo. Nesse caso aqui, como eu tenho aqui 4,875, acho que convém arredondar também para cima. Espera aí, que aqui ele fez uma coisa errada. Aqui, dividido por isso aqui. Isso. Isso. Quer dizer, então, que o passo vai ser de 5 em 5. Só deixando bem claro aqui, pessoal, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Tá? A minha intenção é começar com 150, que vai ser a menor altura. O passo quer dizer que vai ser de 5, logo a gente vai galgar de 5 em 5 cada intervalo. Eu vou calcular isso aqui, a frequência absoluta, a frequência acumulada, a frequência relativa. A média eu vou fazer um pouco depois, tá? E o polígono de frequência e o histograma. Então, vamos lá, voltando aqui. Eu vou então pegar agora, pessoal, e inserir a tabela dinâmica. Aí, como é que eu faço? Eu venho aqui em inserir. Tabela dinâmica. E nesse caso aqui, quando eu for inserir, eu seleciono as minhas informações, a minha amostra, inclusive o rótulo. Inclusive o rótulo. Eu incluo o rótulo nessa seleção minha aqui. Isso. Aí, no caso, lembra que, não sei se vocês vão lembrar do último encontro nosso, você pode escolher que os meus dados, que a minha tabela seja uma outra tabela, uma outra aba dessa, ou na... Will, faltou um dado. Tu selecionou 99, faltou o último dado lá em... Voltou? Então, peraí, deixa eu cancelar isso aqui e fazer novamente aqui. Aqui. Isso. Agora sim. Aí eu vou clicar agora aqui na planilha existente para a gente poder, então, fazer a nossa tabela dinâmica nessa mesma aba aqui, sem ter que fazer uma outra aba. Dou igual aqui. Então, a gente acaba tendo isso aqui, pessoal. Aqui, no caso, à minha direita, eu tenho a minha caixa de diálogo, que é como é que eu vou configurar a minha tabela, a partir dessa caixa aqui. Então, aqui, eu primeiramente vou clicar aqui. Quando eu clico aqui, aparece isso. Ele faz uma conta aí que não tem muito valor para a gente. Aí, como é que eu começo a trabalhar com isso aqui? Como é que começa a configuração disso? Na altura aqui, eu vou trazer essa parte aqui para linhas. E quando eu fizer isso aqui, ele acaba criando essas duas colunas aqui. Aqui eu vou colocar aqui o intervalo de classe, se eu quiser colocar, no caso, intervalo de altura, o nome que eu achar mais sugestível. De classe, por exemplo, igual. E do lado de cá, essa coluna, no caso, essa aqui que fica à direita aqui, eu vou clicar aqui em cima, vou clicar aqui nesse izinho, aí abre essa caixa de diálogo aqui e vou clicar em contagem. Que ele vai contar quantos elementos tem em cada linha.
Tudo bem que aqui está ordenado, só vai ter um elemento em cada linha, mas mais à frente a gente vai ver que faz sentido isso. Aqui no caso é a frequência absoluta, que é a quantidade de elementos que tem em cada linha. Quando eu der igual aqui, quer dizer que na primeira linha tem um elemento só, ok? Ele conta para a gente que, na verdade, os elementos que estão, a quantidade de vezes que os elementos aparecem. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou agrupar isso aqui, no caso, da seguinte maneira. Eu escolho qualquer elemento aqui, clico com o botão direito, e venho aqui, ó, grupo e contorno. E mando, então, agrupar. E aqui eu vou estabelecer qual configuração que eu quero. Eu vou querer... A sugestão que eu passei na atividade foi começar com 150. Eu vou querer galgar isso aqui de acordo com o passo. O meu passo aqui é 5. Boto um 5 aqui. Quando eu der igual, ele tem essa distribuição aqui, então. Quer dizer que de 150 a 154 tem 3 elementos, do 155 ao 159 tem 4 elementos, e assim sucessivamente. Eu queria que vocês percebessem um detalhezinho aqui que eu acho muito interessante, que o Excel faz, o procedimento padrão dele, que é o seguinte: quando os valores são inteiros, exemplo, o 150 até 154. Então, nesse caso, tanto 150 quanto 154 pertencem a esse intervalo. Ele começa o outro intervalo aqui com 155. Quando esses valores aqui são decimais, ele acaba não trabalhando assim, que vai ser a outra atividade que eu passei para a gente fazer. Então, esse é o primeiro passo aqui. A gente calculou o intervalo de classe, né? Galgando de 5 em 5, começando em 150, e aqui foi computada a quantidade de elementos que tem em cada intervalo de classe. Aí eu vou seguir aqui na minha direita, com essa caixa de diálogo, para colocar as outras coisas pedidas, para calcular os outros valores pedidos. Eu arrasto novamente para cá, aparece aquela outra coluna aí. Nessa aqui, eu também vou querer fazer uma contagem, só que eu vou querer fazer uma frequência acumulada, que é quando vai acumulando em cada linha. Ela vai somando a cada linha e acumulando. Frequência acumulada. Isso. E para fazer isso aqui é o seguinte, eu deixo em contagem, eu vou colocar aqui, mostrar dados como, vou clicar aqui em cima, e em vez de deixar normal, que é o que está na parte anterior, eu vou colocar execução total em. Lembrando que o Office 365, ele tem a palavra contagem ou alguma coisa nesse sentido. Então, ou está escrito contagem na versão mais nova, ou execução total em. Quando eu clicar aqui e dar OK, então ele acaba tendo para a gente que é a frequência acumulada. 3 mais 4, 7, 7 mais 9, 16, 16 com 29 dá 45, e assim por diante. Percebam que o valor acumulado aqui e o valor total aqui da nossa frequência é o mesmo, e tem que ser. Né? Não tem como ser diferente. Se fosse diferente, teria, no caso, aí uma incoerência. Agora eu pedi para calcular também a frequência relativa. Vou clicar aqui, também deixo em contagem, vou colocar o nome frequência relativa porque é interessante, vou colocar esse nome, relativa. Só que agora, em mostrar dados, eu clico aqui. Em vez de colocar normal, eu vou colocar, no caso, em porcentagem total. Quando você fala em frequência relativa, ela pode ser dada, em geral, é dada em porcentagem. E o total, normalmente, é 100%. Aí eu queria explicar uma coisa para vocês que eu não expliquei na última aula, por questão de tempo, a gente não teve tempo hábil, que é o seguinte. Dependendo da versão do Excel, quando eu selecionar essas duas colunas aqui e mandar imprimir o gráfico aqui na tela, às vezes acaba imprimindo o gráfico também da frequência acumulada, também da frequência relativa. Por que eu estou mencionando isso? Algumas pessoas que fazem bioestatística comigo mencionaram isso, e quando seleciona só essas duas colunas e manda inserir o gráfico, acaba inserindo o gráfico também das outras colunas. Se eventualmente isso acontecer, uma saída é você pegar, selecionar o que você quer, por exemplo, o intervalo de classes e a frequência absoluta, copiar para uma outra coluna aqui, por exemplo, aqui, e no caso, pedir para esboçar o gráfico, né, esboçar o histograma e o polígono de frequência, a partir então dessa
dessas duas colunas aqui. Se eu vier aqui, selecionar assim, tal qual fiz, clicar em inserir, em gráfico aqui, e mandar esboçar o gráfico, aí acaba assim, percebam que só esboçou realmente o gráfico dessas duas colunas aqui e acabou relegando, no caso, a frequência acumulada e a frequência relativa. É o que eu falei, às vezes, dependendo da versão, você manda esboçar o gráfico dessas duas colunas, ele esboça de tudo e fica uma coisa mais complicada para enxergar. Então, se eventualmente isso acontecer, seleciona o que você quer, cola assim aqui embaixo numa outra célula e manda esboçar o gráfico a partir dessa célula aqui. Aí, pessoal, eu sempre uso, no caso, percebam que está muito impreciso aqui. Eu gosto de pegar e utilizar o gráfico aqui, ó. Deixa eu só achar aquele que eu gosto aqui, que é aquele que traz para a gente as informações e aqui, e a delimitação das colunas. Nesse modelo aqui eu tenho delimitada as colunas e eu tenho também escrito aqui as informações. Exemplo, de 165 a 169 tem 29, de 170 a 174 tem 20, né? Então, ele deixou escrito aqui as informações, além de ter delimitado aqui as nossas colunas. Esse gráfico aqui é o que eu chamo de histograma, né? O nome dele é histograma. Tá? Aí lembra que eu também falei o seguinte, que você pode pegar, se for do seu interesse, diminuir o espaçamento entre eles. Clicando no caso aqui, eu cliquei com o botão direito, né? Formatar série de dados. Aí aparece isso aqui para a gente. Quando eu vier aqui colocar, por exemplo, 0, fica todas essas colunas juntinhas. Se eu vier aqui e quiser um espaçamentozinho entre eles, colocar, por exemplo, 30%, ele dá um espaço. Aí fica a seu critério isso aqui, da maneira que você achar mais conveniente a questão do gráfico. Isso aqui é o histograma. Eu pedi que fizessem também, pessoal, o polígono de frequência. E como é que esse polígono de frequência é? É quando você pega a liga aqui no meio das coluninhas aqui e traça uma linha. Essa linha que você traça acaba tendo desenho, o nome desse desenho aí é o polígono de frequência. Como é que eu faço para fazer esse polígono, então? Eu clico aqui em qualquer lugar do meu histograma, por exemplo, aqui com o botão direito, e venho novamente aqui, ó, selecionar dados, e vai abrir então essa caixa de diálogo aqui para a gente. Aqui tem que ter uma atençãozinha a mais, pessoal. Como eu vou esboçar uma outra série, eu vou então adicionar uma série. Adicionar é mais. Igual mencionei da última vez, dependendo da versão do Excel, está escrito adicionar, está escrito a palavra adicionar, ou tem nessa versão minha aqui o sinalzinho de mais. Aí eu clico aqui na série 2, a série 1 é a primeira série, vou querer a série 2. Eu vou tirar, no caso, esse 1 daqui, e vou selecionar a coluna que eu quero, que é essa coluna aqui. Aí, quando eu fizer isso e der igual OK aqui, aparece, no caso, uma coluna cenoura, né, de cor cenoura, paralela à cor azul aqui. Vou pegar nessa coluna de cor cenoura aqui, vou clicar com o botão direito novamente, e vou clicar aqui, ó, alterar o tipo de gráfico. Vou vir aqui nas linhas e vou clicar, por exemplo, aqui na primeira. Aí fica essa configuração aí. Então, esse gráfico que está uma linha aí, no caso, é o nosso polígono de frequência. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa primeira questão aqui? Não? Ok. Eu vou fazer o seguinte, depois eu pego e mando para vocês isso aqui resolvido, tá? Vou deixar aqui, depois eu salvo e mando Professor, resolvido. Oi, pois não. teria como, tipo, em algum caso, você retirar essas colunas azul e deixar só o polígono de frequência laranja? Se eu vier aqui e clicar no caso para excluir, eu acredito que isso aconteça. Eu não testei, vou fazer um teste agora. Tá aí. Selecionei e cliquei Delete. Ah, entendi, tranquilo. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar. Beleza, então. Ok. Aí depois eu pego o salve isso aqui e mando para vocês. Deixa eu fazer então, pessoal, aqui com vocês também, outro exemplo que foi passado aqui, que muito embora pareça a mesma coisa, mas ele é um pouco diferente.
Que é esse exemplo aqui, ó, considere, que faltou, está escrito errado, né? Considere os dados de uma pesquisa referente à quantidade de potássio no sangue em miligramas por mililitro, em um grupo de 64 pessoas disponível no link abaixo. Pessoal, só um detalhe, né? Essa pesquisa aqui é uma pesquisa real, tá? Realmente, essa pesquisa aqui, ela aconteceu. Tá? Tem uma aluna da gente, está fazendo uma pesquisa, e fez essa pesquisa aqui, eu tirei esses dados da pesquisa dessa aluna da gente aqui. Se eu vier aqui e clicar aqui, eu vou ter, então, as informações aqui, que são essas. Eu vou novamente baixar isso aqui. De baixa. E vou mandar abrir. Beleza, abriu aqui. Não se preocupem, o meu Excel tem esse comportamento aqui, depois ele volta ao normal, como voltou agora. Beleza. Aqui estão os dados. Nesse momento, a gente vai ignorar a idade das pessoas. Vou pegar somente a quantidade de potássio. E o que eu peço para fazer nessa atividade aqui? Está aqui. Segue um padrão parecido, né? O primeiro intervalo, a gente vai começar com 3,4 miligramas. E o passo, essas outras coisas, de quanto em quanto a gente vai galgar, a gente vai pegar e vai calcular de acordo com a quantidade de classes que eu vou ter. Exatamente igual o que eu fiz com a questão da altura no outro exemplo. Então, vamos lá. Aqui. Isso. Então, novamente aqui, pessoal. Aqui está, no caso, a dosagem de potássio sanguíneo, unidade medida, miligramas por mililitro. Então, primeiramente, aqui eu vou calcular quem que é o máximo, fazer exatamente os mesmos trâmites. A gente vai calcular aqui o máximo. Percebam só que os dados aqui, eles não estão ordenados, estão totalmente aleatórios da maneira que a pesquisa foi feita. Para o Excel, é irrelevante estar ordenado ou não. Quando eu fizer as contas aqui, ele por si próprio ordena isso para a gente no processamento dele. Então, para a gente aqui, estar desordenado aqui não chega a ser um problema, tá? Porque é feito de maneira automática isso aqui. Vamos calcular aqui o máximo. Tá? Somente dos valores do potássio aqui. Opa. Como sempre, deu um errozinho aqui. Pera, deixa eu acertar isso aqui que está errado, pessoal. Ai, peraí, pessoal, só um minutinho aqui que eu não estou... O professor, caso você quiser também, digita o nome da célula, coloca a primeira linha e depois aperta Ctrl para baixo. Ele vai selecionar a questão da última célula também. Uhum. Não, é uma possibilidade. Eu só não sei por que ele está fazendo o que ele está fazendo agora. Deixa eu só ver aqui qual que é a célula. No caso, seria a B60, a B65 de qualquer forma. Agora funcionou. Ok, perceba que a última aqui é a B65. Calculamos, então, o máximo. Vamos calcular aqui o mínimo. Vou usar exatamente o que eu usei anteriormente. No caso, é a B2 até a B65. Calculou o mínimo, ok. Vamos calcular aqui a amplitude, que é esse menos esse aqui. Quer dizer, então, que a maior dosagem menos a menor dosagem é 2,8. Vou calcular aqui a quantidade de classes.
Eu vou utilizar aquela função logarítmica. No caso aqui, pessoal, nós temos 60 e... Nós temos 64, né? Isso. Elementos aqui. Eu só estou tendo um probleminha aqui no meu Excel. Deixa eu novamente fazer isso aqui, que algumas coisas não estão funcionando como deveria. 3,22 vezes log de 64. Opa, o que está acontecendo aqui? Olha, algumas coisas, pessoal, não tem que ter explicação. Agora apareceu o valor, tá? Então, algumas coisas, vocês não me perguntam, que algumas coisas não têm a menor explicação. Vou mandar arredondar isso aqui para cima. Que ele não arredondou, mas tá bom. Vamos fazer o seguinte agora, vamos calcular o passo. O passo aqui, no caso, agora arredondou. Eu vou pegar, no caso, o seguinte, vou pegar a amplitude e vou dividir pela quantidade de classes que é esse 7 aqui. Então, ai, ai, ai. Vou tentar fazer de novo, ver se vai funcionar. Pessoal, se não funcionar, eu vou fechar meu Excel e vou abrir ele de novo. Eu vou optar por fechar o Excel e abrir ele novamente aqui, que alguma coisa não tá funcionando. Peço desculpa, mas vou ter que fazer isso. Me dá 1 minuto. Sem problemas, professor. Tá? Tecnologia é isso. Ao vivo, Acontece. quem sabe faz ao vivo, não é? Sem Às vezes estresse. acontece isso aqui. Deixa eu novamente aqui, então eu vou pegar do zero aqui. Vou novamente baixar aqui a atividade. Como nós tínhamos feito. Aqui. Ok. Beleza. Novamente aqui eu vou mandar exibir. O título que está sem aqui. Vou colocar aqui um zoom um pouco maior. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Esperamos que agora dê certo. Então, vou colocar aqui, pessoal, a gente vai ter o máximo aqui. A gente vai pegar, no caso, da B2, né, que essa célula é a B2. E vou até a B65. Ok. Novamente, vamos fazer um mínimo agora. Então, a gente vai fazer a mesma situação. Digita o comando, que é o próprio nome mínimo. A gente vai fazer, então, o quê? Também vai pegar da B2 até a B65. E funcionou. Vamos calcular aqui a amplitude. Que é a gente fazer o quê? Pegar esse valor aqui menos
essa célula aqui, ok. Aí, novamente, aqui a gente vai calcular a quantidade de classes. A quantidade de classes, pessoal, lembra que é aquela função logarítmica. Log de 64 aqui. Por que 64? Porque eu tenho um total aqui, pessoal, de 64 pessoas que foram consultadas. Faltou o sinal de igual, professor, no início da forma. É verdade. Agora sim. Aí, se eu quiser aproveitar e arredondar isso aqui, já usando aqui o Excel, fica bem simples. Arredondamento para cima. Funcionou. Por fim, vou calcular o passo. O passo é igual eu expliquei. A gente pega esse valor aqui e divide, né, pela quantidade de classe, que nesse caso é o 7, que deu 0,4. Aqui é o seguinte, pessoal, não vou arredondar esse 0,4 não, vocês podem perceber que a diferença entre a maior e a menor, o maior e o menor valor, no caso, foi 2,8. Quando eu pego e divido por 7, então de fato é o 0,4 com valor finito. Então vou trabalhar com passo sendo 0,4 mesmo. Eu vou aqui agora, pessoal, fazer, no caso, a tabela dinâmica efetivamente. Eu clico aqui em tabela dinâmica, aí vou selecionar aqui, inclusive, o nome, né? Seleciona com rótulo. Isso. Vou querer, no caso aqui, fazer a nossa tabela nessa própria aba mesmo. Vou clicar aqui, apareceu. Ok. Como é que eu vou seguir então, pessoal? Vou clicar aqui em potássio. Quando eu clicar aqui, aparece, né, o começo aí. Vou trazer para cá, que aí vai ficar essas duas colunas paralelas. Uma paralela à outra aqui. Aí eu posso fazer o seguinte. Aqui, no caso, vou clicar aqui no izinho. Vai ser a nossa frequência absoluta, que é o total de pessoas. Clico em contagem para poder contar. E clico aqui. Então, quer dizer o seguinte, que com a dosagem 4 tem 4 pessoas, com a dosagem 4.1 tem 3 pessoas. Aí eu vou agrupar isso aqui em intervalos de classe. Né? Temos as classes aqui. Aí, aquilo que eu expliquei. Eu clico aqui com o botão direito, grupo e contorno, vou mandar agrupar. Aí a sugestão que eu passei aqui anteriormente foi começar efetivamente com 3.4. Então, vou deixar o 3.4 no lugar dele aí. E a gente vai galgar isso aqui de 4 em 4, que é o valor do nosso passo aqui. Dou OK aqui. Então, temos aqui. E aqui eu queria pegar e destacar com vocês, pessoal. Percebam, então, que diferentemente do que aconteceu com aquela que a gente trabalhou com a altura, aqui foi diferente. Ó. Percebam só que esse 3.8 aqui, ele se repetiu aqui embaixo. Depois, o 4.2, que é o limite superior, ele se repetiu aqui embaixo. Por que aconteceu isso aqui e não aconteceu isso com o exemplo anterior? Porque aqui, como o valor é decimal, ele tem essa configuração. De 3.4 a 3.8, depois começa com 3.8 de novo até 4.2, de 4.2 até 4.6. E o padrão dele é o seguinte, quando ele escreve de 3.4 a 3.8, ele inclui o 3.4 aqui, que no caso é o limite inferior, mas exclui o 3.8. E para que não haja ambiguidade, o 3.8 está incluso aqui na segunda linha. Por exemplo, na segunda linha tem o 3.8, vai até o 4.2, só que o 4.2 não está incluso aqui na segunda linha, está incluso na terceira linha, e assim por diante. Então, numa configuração dessa, o padrão é assim, ele inclui o limite inferior e exclui o limite superior. É essa configuração que ele trabalha. Seguindo aqui, gente, vamos fazer os demais então? Novamente, coloco o potássio aqui, clico no izinho, abre aquela caixa de diálogo aí. Aqui eu vou querer a frequência acumulada. Novamente, contagem. Só que agora vem aqui, ó, mostrar dados como. Normal? Não, quero execução total em. Clico aqui.
e dou OK. Ele contou para a gente, ó, 5 mais 15, 20, 20 mais 22, 42. Esse último valor aqui tem que ser igual a esse valor aqui. Novamente, como eu quero a frequência relativa agora, eu novamente arrasto o potássio aqui para esse sigma, né, que significa contagem de valores. Clico no izinho. E aqui, então, eu vou ter a frequência, no caso aqui, relativa. Deixo em contagem mesmo e clico aqui, ó, mostrar dados como porcentagem do total. Clicou aqui, apareceu isso. Então, pessoal, agora que eu faço o histograma e o polígono de frequência. Eu vou seguir exatamente o mesmo padrão que eu segui anteriormente. Vou selecionar aqui, Ctrl C, trago para cá essas duas colunas e agora fica fácil. Vou mandar inserir o gráfico. E igual falei para vocês, vou usar esse aqui, não. Vou usar esse aqui, que é aquele que eu prefiro, que eu acho que traz as melhores informações assim. Vou colocar o nome, que isso aqui é um histograma. Novamente, eu vou aproximar um pouquinho, que eu acho que elas estão muito afastadas, essas colunas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, ok, fica tudo juntinho. Aí eu vou fazer, no caso, o polígono de frequência, que é quando eu clico aqui com o botão direito, em qualquer lugar aqui do histograma, vem aqui, ó, selecionar dados, vai abrir essa caixa de diálogo aqui para a gente, e eu vou inserir uma outra série. Clico aqui. Aí, no caso aqui no Y, eu vou tirar esse 1 e vou selecionar aqui, gente, ó. Isso. Quando eu clicar aqui, ele aparece a coluna cor de cenoura do lado dessa coluna azul. Pego nessa coluna aqui, né? Clico com o botão direito e vou, no caso, alterar o tipo de gráfico. Ele faz o polígono para a gente aí, dessa maneira aqui. Tudo automático. Bom, aí depois eu salvo isso aqui e mando para vocês, pessoal, e a gente vai começar então a ver hoje o que eu tinha planejado, que é trabalhar um pouquinho com mediana, com média, mediana, decil, quartil e percentil. Eu vou aqui compartilhar com vocês agora o PowerPoint. Aqui. Olha só, como é que eu pretendo seguir com esse conteúdo aqui, pessoal? A gente vai tentar seguir um pouco, né, diretamente utilizando o Excel e algumas coisas manuais também, explicando como é que você faz isso manual. Nem tudo pode ser automático. Eu vou chegar nesses detalhes daqui a pouquinho. Então, vamos começar aqui. A leitura aqui não é muito demorada, tá? E depois a gente começa a trabalhar efetivamente com exemplos. Então, vamos lá, medidas de tendência central. O cálculo das medidas pode possibilitar a localização da maior concentração de valores de uma dada distribuição, isto é, se ela se localiza no início, no meio ou no final, ou ainda, se é uma distribuição por igual. Essas medidas promovem comparações de séries de dados entre si, pela confrontação desses números. A primeira medida que a gente vai ver, e a mais conhecida, a mais falada, é a tal da média aritmética. A média pode ser obtida pelo quociente da soma de todos os dados do experimento e o número total de dados. Média aritmética simples. A média aritmética simples é, como já se diz, a mais simples e é de uso mais comum. Aqui nós temos uma fórmula mais bem elaborada, nada além disso. Eu vou mostrar como é que você utiliza essa fórmula aqui, pessoal, para poder fazer um exemplo. Aqui no caso, né, tem uma legenda aqui do lado. O símbolo para a média aritmética, comumente utilizado, é o X com tracinho em cima. Então, o X com tracinho em cima significa o símbolo da média aritmética. Esse XZ são os números que você tem. Ou se você tiver no intervalo, vai ser o ponto médio desse intervalo. Representa a variável ou ponto médio no caso de dados contínuos. Esse F aqui representa a frequência absoluta e o N, a quantidade total de elementos. E aqui nós temos um exemplo, gente. Esse exemplo aqui é o seguinte. Deixa eu tentar diferenciar uma coisa para vocês.
Quando você faz você mesmo a pesquisa, você vai ter os dados brutos. Então, é melhor você pegar e calcular a média usando os dados brutos e utilizando uma ferramenta, por exemplo, o Excel. Suponha que você não tenha os dados brutos. Suponha que o que você tenha, por exemplo, você faz uma pesquisa, você buscou num site, você só achou os dados dessa maneira aqui, onde eles já estão, no caso, o quê? Já estão agrupados assim. Por exemplo, considere o problema. Um pesquisador decide fazer uma pesquisa para obter com qual idade um grupo de 40 pessoas se aposentou. Ele dispõe dos dados em intervalos de classe, mas não dispõe dos dados brutos. Então, ele dispõe dessa tabela, mas não sabe os dados brutos quais são. Como, então, fazer a média dessa pesquisa? Abaixo está a tabela de distribuição de frequência. Vamos só entender o que ela fala para a gente aqui, pessoal. Por exemplo, eu sei que de 45 a 50 pessoas, tem 2 pessoas que se aposentaram com essa idade. De 50 a 55, 4 pessoas. De 55 a 60, tem 9 pessoas. Mas não sei exatamente qual é a idade dessas pessoas. Você não tem os dados brutos. Você tem, no caso, o intervalo sem ter os dados brutos. Certo a ideia? Então, quando você não dispõe dos dados brutos, o que você vai fazer aqui é o seguinte, você acaba pegando o chamado ponto médio. Aqui você acaba tendo, então, pessoal, o tal dos pontos médios. O que é esse ponto médio aqui? Só para explicar. Esse ponto médio aqui, na verdade, é o ponto que fica, é metade de 45 mais 50. Depois, 52,5, que está aqui embaixo, ele é a metade de quem? De 50 mais 55, e assim por diante. Uma vez que você tem o primeiro ponto médio, para você conseguir achar os demais, é só somar o tamanho aqui do seu intervalo. Como aqui o intervalo vai de 45 a 50, são 5 unidades, eu pego o primeiro ponto médio e vou somando de 5 em 5 até achar o último ponto médio aqui. Então, esse exemplo aqui eu vou fazer com vocês manualmente e vou fazer com vocês também utilizando o Excel. Não que eu consiga o valor exato, mas eu consigo um valor próximo, já que eu não tenho os dados brutos. Se eu tiver os dados brutos, a conta fica totalmente precisa. Aqui fica assim o que dá para fazer, fica o valor aproximado. Peraí. Aqui, pessoal, essa tabela que vocês estão vendo aqui, é aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês lá no PowerPoint. Como é que você faz para calcular a média aqui? Aqui eu já coloquei, no caso, a frequência absoluta, e aqui do lado, à direita, você acaba tendo o ponto médio. Então, para você calcular a média, você faz assim, ó. Esse recurso aqui é um recurso novo que eu estou usando, eu estou ainda treinando, por isso que a minha letra está dessa maneira aí. Aqui é o seguinte, eu pego 2 e multiplico pelo primeiro ponto médio, que é 47,5. Depois eu pego 4 e multiplico pelo segundo ponto médio, que é o 52,5. Depois eu pego o 9 e multiplico pelo terceiro ponto médio, que é 57,5. E vou somando isso aqui. Mais 11 vezes 62,5, mais 8 vezes 67,5, mais 5 vezes 72,5 e mais 1 vezes 77,5. Isso aqui, no caso, são os nossos pontos médios. Então, eu peguei cada frequência absoluta e multipliquei pelo seu respectivo ponto médio. Depois que eu faço isso, pessoal, eu vou dividir toda essa conta que nós temos aqui pelo total que eu tenho. O total que eu tenho são 40. Aí eu vou fazer aquela conta em cima. Aí, para fazer aquela conta em cima, fazendo manualmente, eu sou obrigado a utilizar uma calculadora. Pego cada valor, multiplico, no caso, pela sua respectiva frequência e somo todo mundo. Tipo, 2 vezes 47,5. Eu vou fazer essa conta na calculadora aqui e colocar diretamente o valor. 4 vezes 52,5 mais 9 vezes 57,5 mais 11 vezes 62,5 mais 8 vezes 67,5
mais 5 vezes 72,5 e mais uma vez, né, 77,5. Deixa eu só confirmar se eu digitei corretamente. Só mais um minuto, pessoal. Ok. O valor que eu obtive da conta superior aí foi 70... desculpa. Foi, no caso, 2.490. Eu vou dividir isso aqui, então, pelo total, que é 40. Aí, dividindo isso aqui por 40, dá 62,25 anos, né? Então, essa aqui foi a idade média que as pessoas conseguiram se aposentar. Aí, pessoal, fazer isso aqui na mão é um pouco chato. Você pode pegar e utilizar o Excel também, que aí fica bem mais simples. Só abrir aqui que eu estava aberto, só que acabou fechando aqui. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Ok, essa tabela aqui é exatamente a tabela que eu estou trabalhando com vocês. Aí, como é que você faria uma conta dessa manualmente? Percebam que, muito embora o Excel tenha o recurso da média, nesse momento eu não consigo fazer, porque eu não tenho os dados brutos, eu tenho os dados contínuos. Eu venho aqui, ok, e começo a fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar, no caso, cada ponto médio e vou multiplicar pela sua respectiva frequência absoluta. Foi o que eu fiz manualmente. Só que a gente fica muito mais suscetível a erro quando a gente faz manualmente. Se você utilizar o Excel aqui e digitar corretamente, o erro se anula. Só digitar aqui corretamente. Aí, quando eu colocar aqui, esse valor que eu coloquei aqui, pessoal, é a multiplicação da frequência absoluta pelo ponto médio. Não é a média ainda. Vou calcular a média agora. Eu posso vir aqui, para calcular a média, basta pegar e dividir pelo total. O total, no caso, é o 40 aqui. Quando eu der igual, né, quando eu apertar o Enter, então ele acaba calculando aqui para a gente a média. A média daqueles valores aí foi 62,25, que é exatamente o que eu consegui achar aqui. Percebam que o valor é exatamente o mesmo. Só que quando você faz manualmente, a chance de erro é muito maior. Quando você faz utilizando aqui o Excel, você praticamente elimina o erro desde que você digite corretamente. Dito isso, pessoal, eu vou continuar aqui, no caso, explicando aqui utilizando o PowerPoint. Então, essa primeira coisa que eu fiz foi a média, e nós vimos como é que calcular isso com dados contínuos, quando eu não disponho dos dados brutos. Média ponderada. Diferentemente da média aritmética, a média aritmética ponderada calcula a média quando os valores possuem pesos diferentes. É basicamente o sistema de avaliação que a Unesco utiliza. Para cada prova, você acaba tendo um peso específico. E a fórmula é essa aqui. Você pega cada nota sua, multiplica pelo respectivo peso, e no final você divide pela soma dos pesos. E aqui eu peguei um exemplo muito simples, né? Que é um exemplo que é assim. Na primeira prova de estatística, você teve nota 8. Na segunda, a nota foi 7. Na terceira, obteve nota 6. E na última prova, sua nota foi 7 de novo. Para ser aprovado, sua média tem que ser igual ou maior a 7.
A primeira prova possui peso 2, a segunda peso 2, a terceira peso 3 e a quarta peso 3. Nesse caso, a sua média seria... Aí, para você calcular isso aqui, gente, eu vou utilizar o próprio slide aqui mesmo, não vou fazer nada novo. Você teria, no caso, que a média aqui, o que você faz? Pega cada nota e multiplica pelo respectivo peso. A primeira nota, que foi 8, o peso foi 2. A segunda nota, que foi 7, o peso foi 2 também. A terceira nota, que foi 6, o peso foi 3. E a quarta nota, que foi 7, o peso foi 3 também. Depois que eu faço isso, o que eu faço é... O que eu faço aqui agora, pessoal, só um minuto, é dividir pela soma dos pesos. Os pesos aqui seriam quem? Seriam 2, mais 2, mais 3 e mais 3 de novo. Então, ficaria o quê? Ficaria 16, mais 14, mais 18 e mais 21. Eu vou dividir isso aqui no caso, por quem? Por 2, 2, 4. 4 mais 6 dá 10. Moral da história, então, a nossa média aqui, ponderada, ela vai ser quem? Pessoal, se eu somar 16 com 14, dá 30, né? Só um minuto, pega 16 mais 14 mais 18 e mais 21, dá 6,9. Divide pelo total, que é 10, né, com o peso 10, então a média do estudante foi 6,9. É quando acontece aquelas conversas, o estudante vem conversar com a gente, vem explicar a situação, e em geral, né, dependendo do estudante, a gente pode auxiliá-lo ou não. Fica um valor, esse auxílio fica condicionado ao desempenho que ele teve durante o curso. Bom, média ponderada é isso. Vamos continuar então aqui, pessoal, na nossa sequência, e vamos ver então o que é a moda e mediana em dados discretos primeiramente. Eu acho que é o que vai dar para fazer nesse fim de aula. Vamos lá. A definição de moda é essa aqui. A moda é o valor que mais aparece no conjunto de dados do experimento. É o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados, sendo denominado valor modal. Baseado nesse contexto, um conjunto de dados pode apresentar mais de uma moda. Nesse caso, dizemos que são multimodais. Caso contrário, quando não existe um valor predominante, dizemos que ele é amodal. Então, moda é o valor que mais aparece numa distribuição, que pode existir esse valor ou pode não existir. E aqui tem um exemplo, pessoal, muito simples. Ó. Calcular a moda para as idades dos candidatos à presidência de um clube esportivo. Você pode perceber aqui nessa distribuição que acontece assim. Nesse caso, como são quantidades pequenas, você consegue verificar de imediato qual o valor que mais aparece. Ó. O 65 ele está aqui e ele está aqui. Então, o 65 é o valor que mais aparece na distribuição. Aparece 3 vezes. Então, logo a moda é o 65. Não é o 3. O 65 é a moda. A moda é um valor da distribuição. É 65 e apareceu 3 vezes. Mediana. Também dados discretos. A gente está vendo a parte discreta para depois ver a parte contínua. A mediana, pessoal, é o valor tal que mais da metade dos dados é maior ou igual a ela, e mais da metade dos dados é menor ou igual a ela. A mediana é uma medida de posição e também uma separatriz, pois divide o conjunto em 2 partes iguais, com o mesmo número de elementos. O valor da mediana encontra-se no centro da série estatística, organizada em ordem crescente, de tal forma que o número de elementos situados antes desse valor mediana é igual ao número de elementos que encontram após esse valor. O detalhe aqui é o seguinte, deixa eu fazer um desenho aqui para tentar explicar o que significa então a mediana. Quando você fala em mediana, pessoal, é algo assim. Suponha que você tem aqui uma distribuição
E nessa distribuição aqui você tenha um valor que fica exatamente aqui na metade. Outro valor aqui. No caso, a mediana ela fica exatamente nesse ponto aqui, ela está exatamente no meio. Antes da mediana você tem 50% dos valores da sua distribuição e depois da mediana mais 50%. Então, a mediana é o valor que fica exatamente na metade da sua distribuição. É essa a conotação que ela tem. E é um número, né? A mediana é um número que pertence à distribuição. Ela está na distribuição ou é dado pela média aritmética, né, dos valores centrais, que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Aqui. O número de observações N é ímpar. Então, se você tiver uma quantidade ímpar de elementos na sua amostra, se a quantidade for ímpar, você acaba tendo, então, um termo central dessa sua amostra. Certo? Se tem uma quantidade ímpar, você acaba tendo o termo central. Então, nesse caso, a mediana será o valor que ocupa a posição N mais 1 sobre 2. Deixa eu pegar um exemplo aqui que aí fica fácil para entender. Olha só. Calcule a mediana dos valores que estão aqui. A primeira coisa a observar é que eles não estão em ordem crescente. Então, você tem que primeiramente ordená-los, colocar em ordem crescente. Colocou em ordem crescente, agora eu consigo saber a mediana. Percebam só o seguinte, pessoal. Nesse caso, nós temos aqui, ó, esse aqui é o primeiro valor, o 6 é o segundo, o 8 é o terceiro, o 9 é o quarto valor, o 11 é o quinto, o 12 é o sexto, e aqui o 14 é o sétimo valor. Só um detalhe, depois eu vou mandar para vocês esses slides aqui, e o que eu escrevo aqui nos slides não fica no slide, tá? Isso aqui depois ele acaba sumindo, as minhas escritas aqui. Então, a minha escrita acaba não estragando o slide, porque não fica impresso nele depois quando eu mandar para vocês. Então, aqui, gente, eu tenho um total de 7 elementos. Quem é que vai ser a mediana? Então, meu N vale 7. Então, aqui vai ficar N mais 1 sobre 2, que fica 7 mais 1, que dá 8 sobre 2, que é 4. Esse 4 aqui não é a mediana, quer dizer que é o quarto elemento. Nesse caso, é fácil enxergar que o quarto elemento aqui, no caso, quem que é? É o 9. Então, a mediana, nesse caso aqui, vai ser igual ao 9. Que é o que está escrito aqui. Porque o 9 é o elemento de ordem central. A mediana tem essa característica de dividir uma amostra em dois pedaços, né, iguais. Para a gente finalizar essa etapa aqui, pessoal, que é o que vai dar para fazer, eu vou explicar como é que você faz o cálculo da mediana quando o número N de observações for o número par, quando o N é par. Se você tem uma quantidade par de elementos não tem um termo central. Se a quantidade é par, exemplo, qual que é o termo central se você pegar os números 1, 2, 3 e 4? Não tem um termo do meio. É diferente de você pegar os números 1, 2, 3, 4 e 5, o termo central for o 3. Então, se a quantidade é ímpar, existe um termo central. Se a quantidade é par, esse termo central não existe. Mas ele tem uma convenção. Não existe, né, portanto, um valor que ocupe o centro, convencionando-se que a mediana será a média aritmética dos valores que ocupam as posições de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Quando você escreve dessa maneira aqui, pessoal, o que subentende é o seguinte: n sobre 2 e n sobre 2 mais 1 são os termos que ficam mais próximos do centro. Vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Aqui. Calcule a mediana dos valores já ordenados 6, 8, 9, 11 e 12. Percebam só, olha. Percebam só que nesse caso aqui, o que está acontecendo? Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento. Então, eu não tenho uma quantidade ímpar, tenho uma quantidade par. Esse n sobre 2 aqui, pessoal, significa então que o meu n vale 6, que são 6 elementos. Se eu faço n sobre 2, então fica 6 sobre 2, que dá 3. N sobre 2 mais 1 vai ficar, no caso, 3 mais 1, que é 4. Não é isso aqui a minha mediana, que significa que é o quarto elemento e o terceiro elemento.
Nesse caso, que a minha quantidade é uma quantidade par, a convenção fala o seguinte: você pega os dois elementos de ordem centrais. Quais são os dois elementos aqui de ordem centrais? O terceiro elemento, que nesse caso é o 9, mais o quarto elemento, que nesse caso aqui é o 11. E faço 9 mais 11 e divido por 2, que daria então 20 por 2, que é 10. Logo, a nossa mediana aqui, ela vai ser 10. Você pode falar, mas o 10 não está nessa distribuição. Verdade. Mas por convenção, você pega a média aritmética dos termos centrais, que é o que está aqui na sequência aqui do slide, que é o que vai ser entregue a vocês. Eu acho que eu paro por aqui, pessoal. Tá? Nessa aula, eu vou parar por aqui. A gente vai continuar os conteúdos nas próximas aulas, então. Tatiane, você assume? Sim, certo, professor. Muito obrigada, então. Obrigada por todos, né? A presença de todos. E a gente vai, então, se encontrar, né? Eu não sei se é semana que vem, nosso próximo encontro, tem que dar uma olhada ali no calendário. Não. Semana que vem é feriado, 7 de setembro. Nossa, meu Deus, já estamos, já 7 de setembro. Pois O desespero de ano mais estranho. Mas então tá. Então tá, gente. Ó, professor, muito obrigada, viu? Gostei bastante também da aula de hoje. Eu acho que a gente tá caminhando aí e tá sendo bem importante. Para mim tá sendo bem importante. Assim, acho que para os alunos também, né? Para os professores. A gente começar do básico é sempre muito bom, né? Começa do básico, relembra lá as coisas que você já viu há muito tempo. E aí tudo começa a fazer um sentido melhor. Então, é isso. A gente aguarda lá no grupo. Quem não estiver no grupo ainda, gente, vocês peguem meu telefone, que eu vou botar de novo aqui no chat, e vocês me mandem uma mensagem com o nome de vocês, solicitando para que eu coloque vocês no grupo. Que daí lá no grupo o professor o Will coloca os links dos exercícios, das respostas, tá? Então, é isso. Muito obrigada a presença dos alunos, dos professores. Só mais um minutinho. Como assim, o conteúdo em si, eu não acabei fechando ele todo hoje, porque a gente acabou começando um pouco atrasado. Eu tive um problema técnico aqui no computador também. Então, não vou deixar atividade nesse encontro. No próximo encontro, eu passo atividade também desse encontro e do outro que vier. Então tá bom. A gente revisa, então, a gente aproveita que não vai ter atividade, então a gente faz uma revisão aí da aula de hoje para ficarmos mais espertos. Depois eu mando aquelas 2 planilhas que eu fiz para vocês pelo Excel. Ok. Então tá bem, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.